hora de programa, como de praxe, e eu já estou na presença do Dr. Gilberto Moura, proprietário da Farmácia Natura, que há algumas semanas eu recebi uma mensagem por e-mail falando sobre a nona, que é um fruto que na mensagem que eu recebi diz que ela tem 10 mil vezes mais potente do que a quimioterapia no combate ao câncer. Então, ninguém melhor do que um entendido nessa área para falar sobre o assunto, para confirmar para mim e para todos que estão me assistindo se isso realmente procede. Então, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o doutor e agradecer a sua presença aqui por ter aceito meu convite para vir falar desse assunto, né? A gente falar sobre assuntos de saúde, levar ao público informações de saúde de qualidade é sempre uma coisa muito agradável, eu acho. As pessoas hoje em dia estão ávidas, estão querendo ser agentes de saúde, elas querem participar dos seus tratamentos, dos seus cuidados, né? Então é muito interessante que a gente discuta bastante, né? Que as pessoas procurem se informar, mesmo as coisas que eu digo aqui, que as pessoas não tomem como verdades absolutas, mas que tomem como alguém que estuda o assunto e que de repente possa existir outros pontos de vista diferentes dos que eu defendo ou dos que eu estudei, né? Na ciência, assim como na religião, assim como no futebol, assim como na política, às vezes as pessoas observam o mesmo fato de diferentes ângulos. De acordo com a sua cultura, com as fontes com que estudam, as pessoas formam uma convicção, formam um corpo de conhecimentos, né? O que não quer dizer que elas dominem em absoluto, sejam os portadores da verdade. Claro que quem mais estuda, quem vai nas melhores fontes, normalmente tem as melhores informações, mas não quer dizer que de repente tudo que se fala aqui que as pessoas tenham que estar de acordo, não é absoluto. Claro. Doutor, falando especificamente, para começar a nossa conversa, sobre a nona, tá? Essa propriedade que está escrito nessa mensagem, depois eu até vou lhe passar a mensagem por e-mail para o senhor dar uma lida na íntegra, tá? Mas diz que ela tem propriedades 10 mil vezes mais potentes do que a quimioterapia, e que ela é uma parente muito próxima da graviola. Isso procede? Bom, vamos por partes. Sim, claro. Então, vamos lá. A nona começou a ser, a Morinda citrifolia, ela começou a ser estudada mais ou menos na década de 80. Na década de 80 surgiu o primeiro trabalho, um grande estudioso, observando nas suas viagens como algumas populações, como alguns nativos, utilizavam determinadas substâncias com fins medicinais. Ele observou que lá na zona da Polinésia, do Tahiti, as populações indígenas usavam uma pequena frutinha de 4 a 7 centímetros, uma fruta que quando ela começa a crescer, ela tem a cor verde, depois ela vai diminuindo a sua coloração até ficar praticamente branca, não é? E as populações usavam aquilo de diferentes formas, usavam este fruto, usavam as suas folhas, faziam cozimentos, utilizavam essa planta na sua alimentação e utilizavam ele com propriedades medicinais frente a algumas doenças. Esse cientista achou muito interessante, procurou saber há quanto tempo essas pessoas utilizavam esse tipo de tratamento e observou que só fazia parte da cultura daqueles indígenas. Curioso como eles estavam, ele resolveu fazer uma visita a outras regiões, então ele saiu da Polinésia, foi visitar outras ilhas mesmo distantes, como por exemplo o Havaí, e no Havaí ele também encontrou a mesma planta, um arbusto que não é muito grande e que dá esse fruto durante todo o ano. Ele observou que a população também conhecia as propriedades medicinais. Conhecia então as propriedades medicinais da nona e que já utilizavam, e o interessante, com algumas indicações medicinais diferentes da Polinésia. Então, reconheciam o poder terapêutico, mas usavam em algumas outras aplicações. Já mais perto de nós, pelo ano 2000, começa a distribuição do suco de nona, do extrato de nona, assim, a nível internacional. Então, uma firma australiana e uma firma americana começaram então a industrializar e a propor a utilização deste poderoso fitoterápico, com as suas propriedades
propriedades medicinais. Não só com aquelas que eram propostas lá na Polinésia, lá no Tahiti, no Havaí, mas também com outras propriedades medicinais que a gente poderia falar. As primeiras populações lá no Havaí, na Polinésia, lá no Tahiti, utilizavam a nona para algumas finalidades não tão potentes quanto a proposta nessa missiva. Mas vamos ver, então eles utilizavam a nona como propriedades anti-inflamatórias. À luz dos conhecimentos atuais, depois que se conhece a composição deste fruto, é plenamente aceitável a utilização deste extrato para diminuir processos inflamatórios e para que as pessoas então tivessem melhor saúde quando fazem frente a processos infecciosos de repetição. Não? A composição básica desta fruta é uma composição extremamente rica, ela é extremamente completa, ela contém na sua composição vários aminoácidos importantes, várias vitaminas, vários minerais e alguns princípios ativos que até o ano 2000 não eram conhecidos pela ciência. Xeronina, se não me engano, um dos principais. Haviam vários princípios ativos, mas não haviam descrições na literatura mundial sobre esses outros. Bom, a ação anti-inflamatória, então, é extremamente fácil da gente imaginar que ela ocorra, porque existem ali alguns minerais, algumas vitaminas com ações antioxidantes, né, e que realmente estimulam o sistema imune do organismo. Então, não há dúvida nenhuma. Bem, diziam também que eles utilizavam essas substâncias em casos de constipação, de constipação. Perfeitamente fácil de nós imaginarmos isso, porque além dos aminoácidos, além das vitaminas minerais, se encontraram derivados antraquinônicos nesta planta. E esses derivados antraquinônicos seriam os responsáveis por essa ação nas prisões de ventre. Então, a maior parte daqueles usos populares foram comprovados. Bom, nessa época também, então, início do século, no ano 2000, começa a surgir uma terapia nova chamada terapia dos radicais livres, e que fala que o câncer e que muitas das doenças, não só o câncer, pelo menos 81 doenças, elas estavam associadas com a produção de algumas substâncias dentro do nosso organismo, indesejáveis, que foram chamadas de radicais livres porque elas tinham origem no oxigênio que as pessoas respiram. Então, 97% do ar, do oxigênio que nós respiramos, elas seguem o caminho que nós esperamos, ou seja, entram na nossa célula, se combinam com os alimentos, a combustão dos alimentos para nos dar energia só que de 2 a 3% desse oxigênio inalado, ele não é usado para a combustão dos alimentos, mas geram metabólitos, geram algumas substâncias indesejáveis chamadas radicais livres. Esses radicais livres, então, eles são possíveis, eles podem iniciar doenças ou podem agravar 81 doenças pré-existentes ou iniciá-las. Uma delas é o câncer. Então, os nossos telespectadores têm observado que nos últimos anos, na literatura mundial, nas revistas, nos programas de televisão, as pessoas estão muito preocupadas porque cada vez mais nós descobrimos cada vez mais cedo que as pessoas estão sendo acometidas de câncer. É o câncer de mama nas mulheres, é o câncer de próstata no homem, é o câncer de reto, de intestino aqui no Rio Grande do Sul, que nós somos no Brasil a população que mais tem câncer de reto aqui no Brasil. Então começou a haver uma preocupação da população muito grande para tentar entender o porquê o câncer está aumentando.